Ok, pessoal, vocês viram aí o cérebro, né? Da pessoa que tem o TDAH ou DDA, eu gosto de falar DDA. Um cérebro com baixa dopamina seria um cérebro, o oposto do cérebro do esquizofrênico, ok? Mais ou menos se a gente pensar na questão da dopamina. Eu vou ler para vocês alguns trechos do e-mail do Lucas, tá? Que possivelmente tem o déficit de atenção, e aí eu vou explicando para vocês algumas coisas. Vamos lá, Lucas, gostei muito do seu e-mail, viu? Bem bacana. Então, ele diz o seguinte: desde criança eu sempre fui rebelde com minha família, criava tempestade em copo d'água, era muito impulsivo e vingativo desde criança. Ao crescer, eu consegui o autocontrole, no sentido de agressão interpessoal, mas isso me feriu ainda mais por dentro. Sempre estive 100% ligado a alguma coisa. Só sei fazer uma coisa por vez, 100% concentrado, só em uma coisa específica. É como se, no que eu gosto, eu sou muito inteligente e fascinado nisso, e no que eu não gosto, eu odeio e sou burro. Aqui, Lucas, pessoal, ele está falando do hiperfoco. O cérebro do TDAH, do DDA, ele é obcecado por aquilo que a pessoa é apaixonada. Então, ele realmente não consegue ter um foco que vai se dividir em várias tarefas. Ele vai ter um foco muito específico naquilo em que se gosta, tá? Por isso são pessoas, as pessoas com o DDA, elas costumam terem muito sucesso se elas fazem o que elas gostam, tá? E aqui ele fala, por outro lado, né? Por outro lado, eu sou burro, né? Por exemplo, fazer vestibular para fazer um curso que eu gosto. Daí eu teria que estudar todas as matérias básicas. É que o cérebro reclamando das matérias que ele não gosta, tá? Em outros casos, a gente tem, por exemplo, um DDA que é super expert em determinado assunto, mas que não consegue pagar a conta de luz, de gás, ir ao banco, fazer tarefas do dia a dia que para as pessoas com o cérebro neurotípico, né, um cérebro normal, essas pessoas fazem isso com muita facilidade, ok? Vamos lá então. As características que eu tive e tenho até hoje são explosivo, às vezes com pessoas que fazem algo que eu não gosto e que eu sei que vão persistir nisso. O DDA ele é muito impulsivo e essa impulsividade pode fazer com que ele seja explosivo. Ele responde muito rapidamente ao que ele recebe, né? Ele é um cérebro que não para pensar, para dar aquela respirada. Ele vai logo para o combate, tá, Lucas? Sempre organizo ideias que às vezes duram por no máximo 3 meses. Depois eu reorganizo e assim vai. Mas na maioria das vezes nunca concretizo porcaria nenhuma. Eu fico pensando em um curso superior, mas relaciono todas elas e não consigo tirar conclusão nenhuma sobre elas. E vem um pensamento de que eu poderia fazer todas elas, mas daí demoraria 25 anos. Eu não acho um comparativo no Google por elas serem novas e tecnológicas. Olha aí o cérebro do DDA confuso, né? Já antecipando uma ansiedade, tá? Em precisar fazer alguma coisa e se focar em alguma coisa. E no momento em que ele se foca em determinada coisa, como por exemplo uma meta, já há automaticamente uma ansiedade de como é que eu vou atingir essa meta e outros pensamentos intrusos que a pessoa possa ter, tá, gente? Que vai gerar
nessas pessoas uma ansiedade muito grande e uma confusão mental. Daí essa desordem do pensamento e esse não conseguir fazer alguma coisa, né? Então, a pessoa com DDA é sempre aquela pessoa que ela tem mil vontades, né? Ela gosta de mil cursos, ela tem 1 milhão de objetivos na vida e ela acorda um dia com aquela certeza de que, ai, agora vai ser isso, né? Eu tenho certeza, é isso que eu vou fazer. E aí dá 2 dias e ela já está pensando em fazer uma coisa totalmente diferente, tá? Então vejam aí, a questão não é não ter foco, ok? Como muitas pessoas falam, é não ter um foco capacitado para se fixar, tá? Em alguma ação, em um pensamento, tá? É um foco diferente do foco do cérebro normal, ok, pessoal? O que mais que o Lucas fala aqui? O hiperfoco dele, é que ele cita, né? Olha, desde a adolescência eu sou fascinado no corpo humano e altura, venho pesquisando uma forma de aumentar a altura desde sempre. Tenho feito de meu corpo uma cobaia. O DDA, ele, quando ele gosta de alguma coisa, ele é capaz de ficar estudando isso 42 horas por um dia, né? E fica nisso o tempo todo. Penso obsessivamente nisso, tá? Hiperfoco aqui. Ele diz que as pessoas descrevem que ele é uma pessoa ansiosa, com medo, preocupações, dores no corpo. Dores ele diz que não tem, mas sou extremamente futurístico, me programando para o futuro e obsessivo e às vezes tenho taquicardia por pensar que o tempo passa. O DDA, ele vive ou no passado ou no futuro e esquece de viver o presente, tá? Então é uma pessoa que ou vai estar se projetando lá para frente, né? Ou vai estar nostálgico em relação ao passado e não vai estar conseguindo concretizar as coisas que ele precisa do presente, ok? Olha aqui, ele fala também quase nunca vivo o presente. Se estou passando o ano novo em um certo local, imagino que na Rússia ou no Japão o ano novo deve estar sendo mais fantástico. O DDA tem sempre essa fuga, né? Quando a coisa não está interessante para ele, ele vai ter essa fuga e vai se desligar. Sabe aquelas pessoas que às vezes você está num grupo, num restaurante, e tá todo mundo conversando e de repente você vê que a pessoa tá ali, tá indo embora, né? Você pode ter certeza que se ela tiver o DDA, ela não tá interessada no assunto e o cérebro dela deu um jeito, tá? Para compensar essa frustração para que ela fosse aí para outro lugar, tá? Sempre lúcida, gente, tá? É uma fuga lúcida aqui que a gente está falando. Ele descreve aqui uma vida social pobre, né? Mas parece que as garotas não queriam ouvir o que eu tinha para falar, porque eu só consigo conversar sobre o que eu gosto. Opa, outra característica muito importante, muito forte no DDA. Precisar falar daquilo que gosta. Às vezes isso pode se tornar extremamente cansativo para as outras pessoas. E essa pessoa pode até se passar por uma pessoa egoísta, né? Narcisista. Essas pessoas também interrompem muito as outras quando elas estão falando, né? Isso também pode causar essa imagem de egoísmo e narcisismo. Mas por que há essa interrupção? Porque na verdade é como se a pessoa, se ela não falar naquele momento, ela não vai conseguir mais falar, tá? Porque é um cérebro que está realmente muito rápido, né? Ok, Lucas, ele aqui diz que imaginou Asperger, esquizofrenia, delírios de desorganização, mas não, ele se coloca como lúcido. Ok,
Transtorno de ansiedade, você cita que você tem ansiedade. Ansiedade, muitas vezes, gente, muitos diagnósticos errados, como transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de ansiedade, são dados para pessoas com o DDA, ok? Na verdade, elas não têm esses transtornos, mas elas têm essas características do DDA. Então, já são diagnósticos errados, ok? Ok, o e-mail aqui continua, é bem grande, mas em geral aqui a gente está lendo características clássicas, tá? Vamos falar em falta de concentração, hiperatividade, tá? E impulsividade. Nem sempre essa pessoa vai ter essas três características. Gente, eu quero indicar para vocês esse livro aqui, que é A Tendência à Distração. Aqui, ó. Não leiam outro livro, tá? Por favor, se eu escrever um livro sobre DDA, não comprem, não leiam outro. Esse é o melhor livro que tem, tá? Ele é para criança e para adultos e ele retrata muito bem o transtorno e as sutilezas, né, de cada pessoa, mostrando como cada pessoa é diferente com o mesmo transtorno. Eu vou agora ler para vocês uma parte desse livro, tá? Que são só alguns critérios para o diagnóstico do déficit de atenção para adultos, ok? Então vamos lá. Uma sensação de baixo rendimento, de não atingir as próprias metas, independentemente do quanto a pessoa de fato realiza, tá? Dificuldade em organizar-se. Um dos maiores problemas para a maior parte dos adultos com DDA. Ok. 3. Adiamento crônico do início das tarefas. Isso é clássico também. A realização de tarefas por adultos com DDA é associada a tanta ansiedade em razão do receio de não fazer direito que eles as empurram para mais tarde. Ok? 4. Muitos projetos tocados simultaneamente. Dificuldade em levá-los adiante. 5. Tendência a dizer o que vem à mente, sem considerar o momento e a conveniência do comentário. 6. Busca frequente por forte estimulação. Gente, isso aqui todo DDA, ele tem uma necessidade de estímulos fortes e desafios, tá? Então ele sempre vai buscar o desafio, tá? O desafio é que vai trazer para ele a serotonina, a sensação de gosto pela vida. 7. Intolerância ao tédio. 8. Facilidade para distrair-se. Problema de concentração, tendência a se desligar ou ficar à deriva no meio de uma página ou diálogo, às vezes acompanhados de uma capacidade de hiperconcentração, é o hiperfoco que a gente já falou aqui. São frequentemente muito criativos, intuitivos e muito inteligentes. A maioria dos DDAs, gente, tem um QI acima da média, ok? Dificuldade em seguir caminhos pré-estabelecidos, em proceder de forma apropriada. Outro item importante: impaciência, baixa tolerância à frustração. Impulsivo, verbalmente ou nas ações. Exemplos aqui, como gastar dinheiro impulsivamente, mudar de planos, fazer modificações em projetos profissionais, coisas desse tipo. Tendência a uma preocupação desnecessária e sem fim. Tá? Então, aquela necessidade de procurar erros e desgraças onde não existe, né? Sensação de insegurança, humor oscilante, tá? Inquietude,
Aqui é mais no caso da pessoa que tem a hiperatividade, tá, gente? Não se esquecendo que essa hiperatividade, ela é interna também. Então, a gente pode perceber isso fisicamente, a pessoa que não consegue parar quieta, que fica movendo as pernas, né, sem parar, não consegue assistir uma palestra, precisa sair o tempo todo, ou essa hiperatividade ela é interna, causando uma ansiedade muito grande na pessoa, certo? Tendência ao comportamento aditivo ou viciado, tá? Problemas crônicos de autoestima, autoobservação imprecisa. O que é isso, gente? Vamos ler aqui. Pessoas com DDA são autoobservadoras precárias, não fazem uma avaliação aguçada do impacto que exercem sobre os outros. Em geral, consideram-se menos eficientes ou poderosos do que os outros acham. E aqui, por último, o histórico familiar de DDA, tá? Na família, que também vai entrar, tá? É uma coisa, é um problema hereditário, tá, gente? E é claro que a gente não pode se esquecer das questões ambientais, tá? Que vão acentuar, tá? Qualquer problema que a gente tenha quando a gente fala de uma questão cerebral química, a gente não pode se esquecer que existe a questão quem eu sou, com quem eu vivo, tá? Mais uma coisa, gente. Qual que é o tratamento para o déficit de atenção, né? A psicoterapia é o tratamento. Se a pessoa optar pelo remédio, geralmente é usado o metilfenidato, tá? Famosa Ritalina, né? Que apesar de ser um estimulante, ela vai desacelerar esse cérebro que está perdido aí, ok? Possibilidades de conviver com o DDA sem o remédio, na minha visão, total, tá? É entender exatamente esse processo e poder realmente lidar com isso, né? No dia a dia, podendo controlar e se ajustar àquilo que você não necessariamente adora ou ama fazer. Isso é o mais importante, tá? Perceber que a gente precisa estar num contexto social. Ele existe, é importante, né? Então eu não posso fazer apenas aquilo que eu gosto, eu não posso gostar muito das pessoas que eu, na verdade, eu não posso apenas querer estar com as pessoas que eu gosto demais, né? É preciso aí um meio termo e as pessoas com DDA têm grande chance, realmente grandes chances profissionais, né, de realização, e elas precisam se direcionar realmente a essas tarefas do dia a dia, a essa organização, né, diária e a esse contato social que precisa ser ajustado com pessoas que elas não gostem tanto também, certo? Então é isso, gente. Não esqueçam, o livro é Tendência à Distração, tá? É do Edward Hallowell e John Ratey, tá? Eu indico muito. Realmente, eu acho que foi o único livro bom sobre déficit de atenção que eu já li, tá? Sem querer falar mal dos outros livros, mas realmente é esse livro aqui que explica tudo direitinho. É isso aí, pessoal. Eu espero, Lucas, que você tenha gostado e vocês também, tá? Um beijo muito grande, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.